Fala aí, vestibulando, vamos para cima de mais uma questão de matemática do Enem 2022. Então bora. Questão 159 do caderno azul, segundo dia de provas, Enem 2022, matemática. Um atleta iniciou seu treinamento visando as competições de fim de ano. Seu treinamento consiste em 5 tipos diferentes de treinos: T1, T2, T3, T4 e T5. A sequência dos treinamentos deve seguir esta ordem. Então tá aqui. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aqui perceba que são dias, né? E o treino T1, descanso, descanso e assim por diante. A letra R significa repouso. Então ele tem um treino de 13 dias. Maravilha. Após completar a sequência de treinamentos, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino T1 e segue a ordem descrita. Então beleza. Então, essa sequência de treinamento se repete de 13 em 13 dias. Show de bola. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará o início das competições. A sequência de treinamentos que o atleta realizará na 24ª semana de treinos é... Então, maravilha. Esse daqui é uma questão clássica de encontrar o termo da sequência. Como que eu realizo essas questões? Como que eu faço questões de encontrar tal termo da sequência? Eu tenho que escrever a sequência do jeito que ele já escreveu bonitinha pra gente aqui, né? Inclusive com números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho que numerar a sequência. E tenho que saber, ele se repete de quantos em quantos? Nesse caso é de 13 em 13, certo? Então qual é a ideia? Eu pego a posição que eu quero. Então, posição que eu quero. Vou chamar de P. Então eu tenho que pegar P, dividir pela quantidade que se repete, nesse caso é 13, né? Então eu já vou colocar aqui 13, mas esse daqui, no caso geral, eu divido pela quantidade que se repete. E eu tenho que isso daqui vai gerar um resto. O que importa para mim é o resto. Por exemplo, se o resto desse daqui foi 6, disso aqui foi 6, quer dizer que o termo que eu estou procurando, a posição de número P, é o sexto. E aí, começa do sexto a partir daqui. Então é isso. Eu sempre quero encontrar o resto da divisão pela quantidade que se repete. E se o resto for zero? Quer dizer que o número é divisível pela quantidade de vezes que se repete, ou seja, é o próprio número que está se repetindo. É o próprio número final da repetição. Beleza? Então bora fazer isso daqui. Qual é a posição que eu quero? Ele fala que depois de 24 semanas de treinamento, a competição vai se iniciar. Mas a pergunta é, a sequência de treinamentos que o atleta realizará na 24ª semana de treinos. Semana, não é dia. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que encontrar qual é o dia que ele vai começar. E qual que é o dia que ele vai começar? Já se passaram, então, 23 semanas. Então, 23 vezes 7 para encontrar o número de dias. Aqui dá 1 sobre o 2, dá 161 dias nas 23 primeiras semanas. Quando eu começar a 24ª semana, vai ser o dia 162. Certo? 161 já completaram as 23 semanas. O primeiro dia da 24ª semana é o dia seguinte. Então, a posição que eu estou querendo é a posição de número 162. Então, meu P é igual a 162. Maravilha? Tudo que eu preciso, então, é encontrar qual termo é representado pela posição de número 162. O que eu vou fazer, então? Justamente essa continha aqui. Então, bora. 162 dividido por 13. Vai dar 1. Aqui eu estou pegando esses dois. Menos 13 sobra 3, desce o 2. O que vai dar aqui? 2. 2 vezes 13 dá 26. 32 menos 26, isso daqui vai dar 6. Consigo dividir 6 por 13? Não consigo. Então, esse é o número que eu estava procurando, o resto da divisão. Se o resto da divisão deu 6, o número da posição 162 é o sexto termo da minha sequência, que nesse caso é esse R aqui.
Então, na 24ª semana, ele começa no sexto e vai a daí em diante. R, T3, R, T4 e assim por diante. Qual é a alternativa que representa isso? A alternativa B de bola, né? Tá aqui, ó. RT3, RT4, RT3, RT4 e assim por diante. RRT5. A alternativa correta, a alternativa B de bola. Beleza, rapaziada? Questão clássica aí de termo tal na sequência. Só fazer esse esqueminha aqui, dividir pela quantidade que se repete, acha o resto e tá feita a questão. Qualquer dúvida é só mandar um comentário aí. Te vejo no próximo vídeo. Continue estudando, continue no vestibulando.